bem edificante. E antes de iniciar, eu quero orar. Quero orar, clamar a Deus pelo que Ele vai fazer hoje e o que Ele já tem feito nas nossas vidas. Porém, eu quero colocar o dia de hoje como um alerta, que a gente está trabalhando com a mensagem eterna da Bíblia. E ontem eu fiquei meditando no que aconteceu lá na França, daquele terrorismo todo lá, e pensar que a França, um dia, foi uma assídua leitora da Bíblia, seguidora de Cristo, e um dia abandonou isso. E talvez a gente esteja vendo uma consequência do abandono da palavra. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Deus for o Senhor das nações, da nação em si, a gente pode ter certeza que seremos felizes. Mas uma vez que a gente abandona o Deus e a gente abandona a palavra, naturalmente consequências vêm. Não é um castigo que Deus traz, é uma consequência natural. Todo pecado, ele traz uma consequência. Todo pecado, ele traz uma consequência, como se fosse aqui se faz, aqui se paga, né? E eu quero orar, vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja teu nome. Nós estamos aqui reunidos para te adorar, para aprender mais de ti, para clamar ao Senhor pelo teu perdão, pela tua misericórdia, mas principalmente que o Senhor venha sarar nossas feridas, Pai, expor nossas mazelas, nosso pecado, e fazer com que a gente possa viver uma vida plena, em liberdade, naquilo que Cristo já nos libertou, Pai. Que a gente não venha a retornar a um jugo de escravidão que não é mais nosso, e que em nome de Jesus, tudo que a gente fizer, honre e glorifique teu nome, Pai. No nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos por sua causa, não é por causa do evento. O evento é um chamariz para a gente apresentar o Senhor. E que o teu nome seja engrandecido nesse dia, nessa noite, nesse momento. Usa o pastor Neander, usa o pastor Jarbas, e faça com que a gente saia daqui edificado, entendendo um pouco mais de quem o Senhor é, do que o Senhor quer de nós, e qual é o nosso papel na sociedade. Para a gente não ficar perdido, como se fosse mais um medo de crise, com medo do terrorismo, mas sabendo o que nós temos que fazer, porque o Senhor é o Deus das revelações, e o Senhor tem nos trazido revelação do que o Senhor quer. Então fala aos nossos corações nessa tarde, nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ver o vídeo, por favor. Desde sempre, a humanidade se esforça, inventa, transforma e avança em busca. Desde sempre, a humanidade se esforça, inventa, transforma e avança em busca do poder e da verdade. Inventou remédios, desenvolveu a medicina e enfrentando as doenças. Criou meios de transporte cada vez mais avançados, de modo que o tempo e a distância são desafios de menor importância. Pensou filosofias, religiões e ciência para encontrar a verdade. Apesar disso tudo, a humanidade não conseguiu dominar um adversário, o tempo. O tempo passa e os conceitos mudam. Aquilo que era verdade deixa de ser. O tempo passa e as pessoas morrem, independente de todo o cuidado com a saúde e de toda a tecnologia. A humanidade não tem poder e não consegue sustentar suas verdades diante do tempo. Todavia, há um que é Senhor do tempo. Existe um cujas palavras permanecem independentemente do que aconteça, pois não se sujeita a investidas e pressões do tempo. E ele nos confiou a única verdade e o maior poder que a humanidade pode alcançar. Ele nos deu uma herança que atravessa as culturas em qualquer local e em qualquer época.
Ele nos entregou um legado imutável e permanente por todos os séculos que virão. Jesus nos deixou A mensagem eterna da Bíblia. a mensagem eterna da Bíblia. Jesus nos deixou 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 a mensagem eterna da Bíblia. Amém, igreja. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Meu coração era fechado, triste num dia ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. O meu ar era parado, o meu sol era gelado. O que eu era não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta, eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Meu coração era fechado, triste num dia ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. Meu ar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta, eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz da minha vida o teu lar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz da minha vida o teu lar. Mas é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as
coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar.
Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir.
teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Vem, Pai. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Jesus. Louvado seja teu santo nome, Pai. Vem, Senhor, vem, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Aleluia, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Inunda os nossos corações, desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inundados por tua glória, Senhor.
Vocês podem sentar. Pode sentar. Aleluia. Eu queria, agora que já encheu um pouco mais a igreja, e muitas pessoas não viram, queria passar de novo. Débora, bota de novo o vídeo da juventude, por favor. Desde sempre, a humanidade se esforça, inventa, transforma e avança em busca do poder e da verdade. Inventou remédios, desenvolveu a medicina e enfrentando as doenças. Criou meios de transporte cada vez mais avançados, de modo que o tempo e a distância são desafios de menor importância. Pensou filosofias, religiões e ciência para encontrar a verdade. Apesar disso tudo, a humanidade não conseguiu dominar um adversário, o tempo. O tempo passa e os conceitos mudam. Aquilo que era verdade deixa de ser. O tempo passa e as pessoas morrem, independente de todo o cuidado com a saúde e de toda a tecnologia. A humanidade não tem poder e não consegue sustentar suas verdades diante do tempo. Todavia, há um que é senhor do tempo. Existe um cujas palavras permanecem independentemente do que aconteça, pois não se sujeita a investidas e pressões do tempo. E ele nos confiou a única verdade e o maior poder que a humanidade pode alcançar. Ele nos deu uma herança que atravessa as culturas em qualquer local, em qualquer época. Ele nos entregou um legado imutável e permanente por todos os séculos que virão. Jesus nos deixou a mensagem eterna da Bíblia. a mensagem eterna da Bíblia. Jesus nos deixou 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 a mensagem eterna da Bíblia. Aleluia. Hoje a gente vai ter o segundo momento, né, de pregação. Ontem a gente teve o pastor Benoni, hoje vai ser o pastor Nianda, e a gente vai falar sobre a autoridade da Bíblia. Diante de uma geração que ri da nossa fé, ri do nosso livro de fé e prática. Porém, hoje a gente vai ouvir, e com certeza nós seremos abençoados, porque nós sabemos que ela é a autoridade. É ela que vai dizer, seja lá onde for, o que é certo e o que é errado. Não importa qual cultura seja, árabe, muçulmana, aqui na América Latina, não importa. É ela que vai dar o padrão, é ela que vai dizer se a cultura vale ou não vale, o que deve ser mudado e o que não deve ser mudado na cultura. Porque a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é supracultural, ela está acima da cultura. É ela quem manda, é ela que dá diretriz. E eu queria chamar o pastor Niander para a gente orar e ele trazer a palavra para a gente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, clamamos pelo Teu fluir nessa noite, nessa tarde, que o Senhor use a vida do pastor Niander, que nós saiamos daqui entendendo, compreendendo que a Tua palavra ela é viva e eficaz, que ela é supracultural, que ela é suprassumo, que ela é tudo que nós temos hoje, Pai. Então, em nome de Jesus, usa a vida do pastor Niander. Amém. Pastor, fica à vontade, pode ficar sentado, pode ficar em pé, pode ficar do seu tempo. Boa tarde, meus queridos irmãos. Obrigado pelo privilégio que vocês me dão de estar aqui e também aprender. Quando a gente se prepara para um momento desse, a gente aprende, a gente de alguma maneira cresce. E eu bendigo
por essa oportunidade. Também porque é um programa de juventude e vocês estão admitindo velhos aqui. Isso é legal, né? Então, eu queria começar compartilhando. A gente está numa era muito interessante. Eu não sei quantos aqui viram aquele filme O Nome da Rosa. Viram? Muita gente viu. O Nome da Rosa, ele é um filme baseado numa obra muito interessante de Umberto Eco, um escritor italiano, vivo ainda, um homem de um conhecimento fantástico. A biblioteca dele é uma coisa preciosíssima, mais de 30 mil volumes. E recentemente ele foi entrevistado na Universidade de Torino, ele é um italiano, e ele soltou lá uma expressão que chocou muita gente. Ele disse que o mundo hoje estava cheio de imbecis. E um repórter, por conta dessa declaração dele, o questiona um pouco mais adiante. E o senhor falou isso, o senhor pensou bem no que o senhor falou? Ele disse, é claro. Você acha que no mundo de 7 bilhões de pessoas não vai ter muito imbecil? Estatisticamente tinha que ter imbecil, não é? Mas ele faz uma definição. Ele diz o que é imbecil. E eu aqui agregaria alguns elementos. Imbecil não é um ignorante. Filosoficamente, um ignorante é aquele que não detém um conhecimento. Se você pegar um pouquinho na filosofia, você tem 4 posições que a mente humana pode assumir diante da verdade. Ela pode desconhecer a verdade, a gente chama isso de ignorância. O oposto de ignorância é um conhecimento pleno, que a gente chama filosoficamente de certeza. Certeza é quando o seu conhecimento é completo, total. E entre a ignorância e a certeza, a gente tem 2 posicionamentos que podemos adotar ainda. A gente pode ter um posicionamento de opinião, quando você tem alguns elementos para asseverar alguma coisa, mas você pode ter uma posição um pouquinho abaixo dessa, mais perto de ignorância. Você pode ter dúvida. Você tem algumas poucas informações, mas você não tem elementos suficientes nem para opinar. Então a gente teria ignorância, dúvida, opinião, certeza. 4 elementos. Quem é um imbecil no mundo de hoje? É aquele camarada que, ou sendo ignorante, ou tendo elementos parcos somente para estar no estágio da dúvida, ele começa a opinar sobre tudo que ele pensa que é. E a internet, ela vulgarizou a imbecilidade. A internet tornou qualquer imbecil universal agora. O cara diz uma asneira aqui no Brasil, ele é universalmente conhecido. E a imbecilidade vai além, que tem um monte de outros imbecis que aceitam a opinião desse imbecil como verdade. Vocês estão percebendo? A gente está nesse tipo de mundo. Esse é o mundo que a gente vive. Eu acho que a internet teve um poder potencializador. Ela potencializou a imbecilidade global. A ideia que eu tenho do mundo é uma ferramenta fantástica, né? Mas ela contribuiu nessa dimensão. Você dá uma opinião ridícula e ela vaza o planeta inteiro. A gente, nessa tarde, eu queria pensar com vocês, o tema que me deram foi a autoridade da Bíblia. A gente está vivendo uma era em que as opiniões sobre a Bíblia, elas são ridículas. E eu queria começar com uma opinião. Eu trouxe será que dá para jogar aí? Ok. Irmão Cuba Júnior, você está cada vez mais bonito, hein? O seu cabelo rareia, né, cada vez mais, é interessante. Vamos lá, podemos jogar mais um. Dá para você ler? Eu abandonei essa revista no dia que saiu essa palavra aí. Nas últimas décadas, a Bíblia passou a ser alvo das ciências como a filologia, o estudo da língua e dos documentos escritos, a arqueologia e a história.
E o que os cientistas estão provando é que o livro mais importante da história é, em sua maior parte, uma coleção de mitos, lendas e propaganda religiosa. Desculpem aqui, o imbecil que falou isso está assinado ali embaixo. Ele assinou isso na revista Super Interessante. Eu ponderei que ele não... Quem era ele para emitir uma opinião dessa? Ele não conhecia nem história, não conhecia nem filologia, não conhecia crítica, alta crítica. Ele historicamente está totalmente fora de posição, mas a Super Interessante não publicou a minha carta. Então eu cancelei a minha assinatura, porque eu me recuso a ler coisa de imbecis. Eu acho que nós, como cristãos, temos que adotar uma posição extremamente rigorosa com isso. Ser crente sobre todas as coisas é um ato de inteligência, porque a gente vai nas fontes. Então, eu quero ler até a posição de quem discorda de mim e discorda da Bíblia, mas eu quero coisa inteligente. Então, esse camarada colocou isso. Ele é um representante prematuro de Humberto Eco, aí, da colocação dele. Segundo o slide, por favor. A gente vai trabalhar sobre alguns elementos hoje à tarde. Primeiro, sobre uma pessoa, sobre texto ou linguagem e sobre um conceito que é um conceito de autoridade. A gente vai tentar cruzar esses três elementos. É o que a gente precisa fazer hoje. Eugene Peterson é um autor contemporâneo, trabalha no Canadá, e ele tem produzido alguma literatura extremamente inteligente. Ele tem se dedicado à análise de textos. E ele tem um livro chamado A Linguagem de Deus. Eu recomendo, se você gosta de literatura inteligente, vale a pena. Ele levanta a seguinte questão: a língua é, antes de tudo, antes de mais nada, um meio de revelação, tanto para Deus quanto para nós. Usando palavras, Deus revela-se a nós. Usando palavras, nós nos revelamos a Deus e uns aos outros. Por meio da linguagem, todo o ciclo de falar e escutar, tanto Deus quanto seus homens e mulheres criados pela palavra, são capazes de revelar vastos interiores antes inacessíveis a nós. Normalmente a gente tem aprendido na escola, na academia, uma meia-verdade. Ela não é uma mentira, mas ela chega no meio do caminho. Que a linguagem, ela é um mecanismo de comunicação. Mas Peterson chama a nossa atenção para uma dimensão muito mais profunda. Ele vincula a língua a um elemento mais rico e mais inteligente. Ele diz, a língua e a linguagem são ferramentas de revelação. Elas demonstram alguma coisa daquele que fala. Elas demonstram alguma coisa da essência dele. Então não é simplesmente tornar comum, é desvendar uma realidade. A Bíblia, o papel da Bíblia é exatamente esse. Ele desvenda realidades para nós. Quando uma pessoa fala alguma coisa, ela desvenda para nós alguns elementos dela própria, da personalidade dela, do caráter dela. Ela não simplesmente comunica, ela vai além da comunicação. E há pessoas que, de acordo com a palavra de Deus, elas se passam por inteligentes quando calam a boca, porque se abrir a boca é uma tragédia, não é? Então, elas enganam. Algumas pessoas caladas, elas prestam bom serviço a toda a humanidade, não é? Então, é verdade. Todos nós conhecemos alguém assim, não é isso? E tinha um quadro aí na televisão, né? Eu só falo quando eu tenho certeza. E tinha certeza uma ova, o cara não sabia nem quem ele era. Então, mas a linguagem revela isso. Então, no duro, e é por isso que você encontra lá Salomão dizendo, quando você se apresentar diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Fala com cuidado,
porque você vai revelar-se para Deus, ainda que, e isso é uma forma poética, ainda que Deus já nos conheça plenamente, mas quando a gente fala alguma coisa para Deus, numa oração, num cântico, ou até num impropério, nós estamos revelando para Deus o nosso caráter, de alguma forma. Então, guardem essa noção. O seu discurso é um elemento em que você se revela, você se mostra nele. Há uma coisa que a gente vive no mundo de hoje, eu vou falar com vocês com toda liberdade aqui. A gente está vivendo uma era em que, quando eu era menino, eventualmente os garotos falavam algum palavrão. E a gente que foi criado num lar cristão, na nossa casa não se falava palavrão. Mas aquilo feria um pouco o ouvido. Hoje, a gente está numa sociedade em que todo mundo incorpora o palavrão, não é isso? Jovens, adultos, velhos, homens, mulheres nunca falariam palavrão, porque isso fazia parte de uma estrutura de recato. Mas não, hoje elas falam palavrão. E um dia eu estava numa roda em que uma pessoa falava muito palavrão, e ela só falava do órgão genital masculino. Repetia, aquele vocábulo era uma recorrência na boca dessa pessoa. Eu tive que fazer um comentário. É interessante, você vive com isso na boca, não é? Aí ela ficou zangada. Mas esse tipo de vocabulário, ele revela, em primeiro lugar, a pequenez, como é diminuto a mente de uma pessoa. Você pode medir uma pessoa pela riqueza do seu vocabulário. Mas quando esse vocabulário é restrito, ele revela o padrão cultural dessa pessoa. É interessante isso, não é? E a gente vai atropelando a sociedade de hoje. Vamos rodar um pouco mais? Mas que livro é esse? A gente está falando de um compêndio. É o primeiro livro a ser impresso na história. Segundo lugar, é o livro mais vendido na história. O mais lido de todos os tempos. O que mais outros livros gerou. O mais estudado. O que influenciou o maior número de nações. E também é o livro mais combatido. É um livro que tem sido rejeitado em muitos contextos. Mas é interessante, eu li recentemente alguns livros, um eu li há mais tempo, mas um primeiro, escritos por não cristãos. Um de um jornalista chamado Carlo Ginzburg, Olhos de Madeira. Ele trabalha com a Bíblia, com o texto bíblico, como um livro de arte. Mas recentemente eu li Robert Alter, numa obra chamada A Arte da Narrativa Bíblica. A Bíblia tem um estilo de narrativa, ou estilos de narrativa, extremamente interessantes e variados. E a Bíblia cunha vocábulos impressionantes. Na terça-feira passada, lá no Betel, nós estamos num encontro que a gente tem mensal, que a gente chama de café teológico. E a gente estava lá numa jornada de construção teológica. E a gente estava analisando o livro de Efésios. Efésios é considerado por muitos estudiosos não cristãos como uma das obras-primas da literatura mundial. E é interessante que Paulo apropria na carta aos Efésios alguns vocábulos que são de uma riqueza fantástica, alguns vocábulos que foram usados até por poucos escritores gregos. Por exemplo, quando ele coloca lá que nós somos feitura de Deus, criados por Deus, ele usa a expressão feitura. Ele usa um vocábulo que vai dar a raiz de poesia. O que Paulo está dizendo na profundidade da revelação é o seguinte: cada ser humano é uma poesia escrita por Deus. Quando você lê que a multiforme sabedoria de Deus se revela, a linguagem ou o vocábulo que do grego foi traduzido como multiforme é paleta de cores. É como se Deus tivesse pegado uma paleta de cores de um pintor e pintado as manifestações da graça dele aqui na nossa vida e no universo. Você vê que riqueza fantástica de linguagem. Essa linguagem revela
o extremo poder de Deus, a criatividade de Deus, a inventividade dele, a engenharia dele, o amor dele. É esse livro que a gente está trabalhando, é esse livro que a gente usa, é esse livro que tantas vezes a gente não valoriza, mas ele é de uma riqueza impressionante. Mais um. A gente viu que a língua é mais do que um elemento de comunicação, ele é um elemento de revelação. O que seria a revelação? Aqui, aplicado na dimensão nossa, religiosa, e supra-religiosa também, revelação seria o conjunto das ações divinas através das quais se descortinam ao homem a pessoa de Deus, seu caráter e seu projeto eterno para a humanidade. A gente começa a entender o que Deus é, quem Deus é, projeto dele, o que ele quer fazer. E revela também quem nós somos, porque nós estamos dentro desse projeto de Deus. Mais um slide. Aqui a gente teria uma matrizinha pequena do que seria das múltiplas formas que Deus, através das quais Deus se revelou. Mas o interessante é que a gente serve a um Deus que é alfabetizado. O nosso Deus escreve, o nosso Deus lê. Eu acho, a gente pode encontrar linda essa expressão, que Deus escreveu, foram escritas, as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Lá no Betel, o nosso professor de hebraico, ele diz que a língua do céu vai ser o hebraico, então é bom você aprender desde agora. Ele defende isso. Já o professor de grego diz que não, é o grego, a gente precisa aprender o grego. São duas línguas interessantes e ricas. Então, Deus se revelou e Deus escreveu. É interessante que no Velho Testamento a gente encontra Moisés dizendo isso, mas a gente encontra no Novo Testamento Jesus também dizendo isso, que ele opera milagres pelo dedo de Deus. São mãos específicas e maravilhosas que revelam poder, escrevem muitas vezes para que a gente possa ler. Se nós temos um Deus inteligente, esse Deus inteligente, ele escreve, ele fala. A gente vai chegar nisso já já. E você encontra lá em Isaías capítulo 1, verso 18, por exemplo, Deus falando, vinde e arrazoemos. É um convite dele, senta comigo, vamos conversar, eu dou minhas razões, vocês dão a de vocês. Vamos conversar, a conversa é conversa de alto nível, é conversa que revela, Deus se revela e nós nos revelamos a Ele, e a gente vai nesse processo descobrindo a vontade dEle, e Deus vai fazendo uma obra na gente. Então a gente tem ali uma matrizinha simples, o Deus que produziu as tábuas da lei, o Deus que produziu a escritura. Mais um. Qual é o objetivo de Deus? Ele se revela pela natureza e pela escritura, sobretudo pela escritura, para quê? Tornar-se conhecido para ser glorificado. A gente canta aqui e a gente canta por essa razão, para glorificá-lo. Mais um. É interessante esse elemento. Por que Deus... há um mecanismo de racionalidade na revelação. Se Deus fala, se Deus se comunica, Deus é sobre todas as coisas um elemento racional. E se nós podemos aprender isso, também somos racionais. E essa é a maravilha da gente, não é? Então, a gente pode perceber o seguinte, quais são as razões, quais são os elementos que documentam a racionalidade dessa revelação? Primeiro, Deus é aquele que ele é a mente, é a capacidade absoluta. Então, se a gente quisesse tomar a iniciativa de descobrir Deus, a nossa iniciativa seria sempre limitada, porque seria uma pessoa finita, uma inteligência finita, fantástica
mas ainda finita, diante da inteligência infinita, tentando abordá-la. Então, por essa razão, Deus o que faz? Ele toma a iniciativa de se revelar. Ele se apresenta. Primeiro ele faz isso, e depois ele deixa que a gente caminhe na direção dele. Então, porque há um grande abismo entre a mente de Deus e a mente humana, ele toma a iniciativa. A gente nunca poderia chegar lá. Então ele dá o primeiro passo para se demonstrar a nós. E é interessante que os passos que Deus dá, ele dá pela natureza. A gente é capaz... O que é a ciência? Ainda que cientistas não queiram admitir isso, a ciência é uma tentativa de chegar a Deus. Ainda que o cientista diga não existe Deus, quando ele busca conhecer os elementos da natureza, ele está querendo chegar em Deus. Lamentavelmente, a ciência tem esbarrado, os cientistas cristãos eles vão além, mas os cientistas não cristãos, eles querem conhecer os elementos e os processos e os mecanismos da natureza, mas eles nunca conseguem atingir um elemento que é o elemento fundamental. Qual é o propósito de tudo isso? E a gente, como servo de Deus, o servo de Deus ele não é contra a ciência, pelo contrário, ele é inteiramente a favor da ciência, mas ele quer chegar num ponto, ele chega num ponto, ele pode chegar num ponto onde a ciência não chega, que é nas razões pelas quais tudo isso existe. E a Bíblia toca nesse ponto. Se a gente pegar a ordem da criação, ela é lógica, mas ela fala de um elemento que a ciência não diz, mas a ciência ela para ali e se bloqueia. Quem fez isso? Será que a geração espontânea seria capaz de se explicar? E é impossível, a gente sabe disso. Mais um slide. Vamos analisar a questão da profundidade disso. O ser racional tem que se revelar a outro racionalmente. Esse é um princípio. A fala é o meio de comunicação e revelação como a gente viu. E eu gosto desse pensamento do Dr. John Stott, né? As palavras da minha boca vestem os pensamentos da minha mente. Isso é fantástico e é belo demais. Então, Deus veste os pensamentos da mente dele quando fala para nós pela sua palavra. Ele vai revestindo as suas ideias, né? Mais um. Isso aqui você sabe. E eu trouxe aqui um exemplar do Corão. Quantos aqui já leram o Corão ou Alcorão? É interessante. Eu tenho lido, confesso que eu não li todo ele, mas tenho lido muitas partes dele, ele é interessante. Eu tenho aqui em mãos vocês sabem que até o problema da tradução do Corão, os mais ortodoxos islâmicos, eles condenam toda a tradução. E essa é uma tradução de um escritor aqui no Brasil, que é respeitado, é o Mansur Shalita. E ele tem um preâmbulo aqui interessantíssimo, ele fala da cultura islâmica, ele fala de elementos, e eu recomendo que a gente leia. Mas há uma coisa interessante no confronto. Olha lá, a Bíblia, a gente diz que Deus é o autor da Bíblia, mas Deus usou pelo menos 40 pessoas para serem os porta-vozes dele. Mas Deus fez uma coisa impressionante, ele usou essas 40 pessoas num lapso de tempo de 1.500 anos. Por que Deus usou tanta gente? Por que Deus não deu a revelação dele num momento só, completa na cabeça de uma pessoa? Você não tem nenhum outro livro que seja o livro de autoridade de alguma religião que seja como esse. O Corão é o livro que reflete o pensamento de uma pessoa. Ele alega que ele foi inspirado, que Deus o inspirou através do anjo Gabriel. Mas você encontra dentro desse livro aqui
muitos elementos da Bíblia. Ele alega que Abraão é o pai do islamismo, é o princípio do islamismo. E ele escreve o Corão, ele assume alguns elementos de revolta contra o cristianismo, contra Cristo, porque ele diz que Maomé é o único grande profeta e o último grande profeta. Então, é a revelação que passou pela mente de um homem só. Porque Deus teve o capricho de usar uma porção de pessoas ao longo de um lapso temporal extremamente longo, mas produziu uma obra que é absolutamente coerente entre si. Vocês percebem isso? Você pegar uma obra produzida por um indivíduo, muitas vezes quando a gente escreve um texto, e na faculdade a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você pode escrever um texto que num dado momento ele revele uma incoerência com o próprio texto. Então às vezes você pede para alguém analisar, fazer uma leitura, mas quando você pega a Bíblia, você vê que Deus teve o capricho de usar muitas pessoas, numa distância histórica umas das outras impressionante, mas todo esse texto tem coerência. Se a gente analisar a Bíblia como uma literatura autoritativa, isoladamente, a gente tem que reconhecer que há um mistério nela. O apóstolo Paulo vai usar a expressão mysterium muitas vezes. Eu creio que aqui, essa Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem esse elemento misterioso e, para mim, o primeiro elemento do mistério dessa palavra é a coerência. Atropelando todo o bom senso que a gente podia ter para ter uma obra una, Deus faz do caminho mais difícil, mas garante a coerência, porque a Bíblia é revelada por Ele efetivamente. Não veio nenhum intermediário, Deus falou diretamente a essas pessoas, e isso, na minha concepção, é muito interessante, e revela inteligência. Mais um slide. O que é autoridade? É difícil, às vezes, a gente conceituar certos pontos, né? Mas me parece que autoridade é o direito ou o poder de se fazer obedecer, de tomar decisões. Isso é autoridade. Você manda e acontece. E autoridade e poder estão muito próximos, são elementos que estão entrelaçados. Esse autor, ele define poder com essa forma. É a medida do potencial que o indivíduo tem de conseguir que outros façam aquilo que ele quer, bem como de evitar que outros o forcem a fazer aquilo que ele não quer. Ele está certo nisso. Isso é poder. Quando nós sucumbimos diante de uma pressão social e fazemos aquilo que a gente não quer fazer, nós demonstramos fragilidade. Mas quando a gente, no meio de uma sociedade, tem uma ideia e julgamos que essa ideia é coerente e vivemos de acordo com ela, nós manifestamos autoridade e poder. Toda vez que nós somos dobrados por alguma pressão popular ou pressão da massa, a gente revela um vazio de poder em nós. Esse autor está certo. Eu quero cruzar alguns elementos mais de autoridade. Vamos lá? É muito interessante a gente tentar vincular autoridade, palavra, poder. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Todo pai tem uma experiência interessante. A gente de vez em quando fala para o filho uma coisa, ele simplesmente não obedece a gente. E você tem que apelar para outros instrumentos, para demonstrar a tua autoridade, não é assim? É assim que a gente faz. A gente fala, o cara não ouve, fala, o cara não ouve. Lá na nossa casa havia um cinto pendurado atrás da porta.
aquele cinto de couro era o símbolo da autoridade. Quando cantava sobretudo nele, entendeu? Entende? É por isso que ele tem um dom musical hoje, entendeu? Ele foi impregnado nos glúteos por essa musicalidade do cinto, entende? Aí passou a tocar gaita, teclado, tocou o hino nacional lá no interior da Bahia, num órgãozinho de folha, né? Ele ficou fantástico nisso aí. Então, mas é interessante. Então, palavra e poder. Quando no discurso a obediência se estabelece, você tem autoridade. Se lembram que Jesus, quando termina o Sermão da Montanha, ele termina com uma expressão interessante. Se lembram dela? Lembram ou não? Essa cara de inteligente de vocês me espanta. Abra lá o final do Sermão da Montanha. Você sabe onde está o Sermão da Montanha? Ele está no píncaro de algum monte lá em Teresópolis, ou ele foi escrito lá em Belém do Pará. Como é que é fechado o Sermão da Montanha? Quando ele terminou de falar tudo aquilo, o que a multidão disse? Vamos lá. É interessante essa declaração. O que Jesus falou, ele falou como quem tem autoridade. Ele tinha autoridade. Final do capítulo 7, eu estou vendo que a gente tem sermões da montanha diferentes. Final do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da doutrina dele, por uma razão, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É diferente quando você vê um professor dando aula de uma matéria que ele vibra, não é? Regra geral, os professores de matemática são um pontapé no saco, são chatérrimos, porque eles são frios, eles enchem o quadro de fórmulas e quando você faz uma pergunta, os caras ficam desajeitados. Mas é bacana quando você pega um professor que é uma exceção a tudo isso. Ele se alegra com aquilo que ele faz e ele vai explicando e vai demonstrando e a luz vai se acendendo na cabeça da gente. E a gente vai descobrindo aquilo. E quando você descobre, ele fica numa felicidade tremenda. O professor fica feliz. Não é bacana isso? Eu tive professores assim, assistir uma aula desses camaradas era um negócio fantástico. Um negócio que a gente brigava. Eu estudei lá no Visconde de Cairu e a gente tinha um professor de história que era meio doido. Mas quando ele ia dar aula, havia briga, ele tinha que ir para o auditório. Porque o cara não só sabia história, mas ele sabia os detalhes, as nuances, e ele contava, a gente entrava na história com ele. Eu passei a gostar de história. Autoridade. Autoridade do conhecimento, autoridade no compartilhar as coisas, e você vê que aquele conhecimento, ele produziu um efeito na vida daquele indivíduo. No princípio era o verbo, era a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que é presente na criação, na ordem de todas as coisas, aquele que João diz que era a luz do mundo, aquele é o mesmo que veio para salvar a gente.
aquele que conhece a estrutura perfeitamente, a estrutura do ser humano. Há um texto de Hebreus que é interessante e que mexe com a minha cabeça de vez em quando. Diz o seguinte: ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você já leu esse texto? Qual é a referência, Benoni? Hebreus 5. Você lembra dele? O meu questionamento é o seguinte: o que Jesus precisava aprender? Ivan, o que você acha que Jesus precisava aprender? Aprender a ser igual a gente, aprender a sofrer, porque o sofrimento não fazia parte do escopo da natureza dele. Ele vai aprender a sofrer. Então, esse esvaziamento, houve um processo de aprendizagem. Deus aprendeu num processo negativo. O processo de aprendizagem de Deus foi um processo de perda. Ele foi perdendo. Agora é interessante que a gente também aprende. O que é a santificação? É uma resposta a esse aprendizado de Cristo. A gente aprende na mão inversa. A gente vai aprendendo a natureza divina, ele foi aprendendo a natureza humana, e a gente vai na mão inversa aprendendo. O que é a santificação? É a apropriação gradativa e sempre crescente, num gradiente, da natureza divina. Até que chega lá naquele texto de João, primeira carta de João, capítulo 3, nós veremos como ele é, porque nós seremos iguais a ele. A natureza dele toda foi absorvida por nós. Você percebe que coisa interessante? Ele tem autoridade para ser o nosso Salvador, porque ele se tornou igual a nós. E ele dá a gente a autoridade de ser igual a ele, pela apropriação da natureza dele. Quando eu olho para o processo salvífico, a engenharia do processo salvífico me espanta, pela inteligência. Vamos seguir. Palavra. Olha lá. Havendo Deus falado, Hebreus 1, Deus falou. Ele falou pelo Filho, ele falou pela natureza, ele falou de múltiplas formas. Ele fez. Há uma impossibilidade. À medida que eu, às vezes, posso dar uma instrução para alguém, para um colaborador, para um funcionário, para um aluno, para os filhos, eles não obedecerem, há uma impossibilidade de Deus dar uma ordem e não ser obedecida, porque a autoridade é natural, é plena nele, é potencialmente dinâmica, se a gente pudesse usar essa expressão. E ele também, pela palavra de Deus, o mundo é sustentado hoje. O que aconteceu na França ontem, não tenha dúvidas, de alguma maneira a França está pagando um preço pelo distanciamento que ela estabeleceu de Deus, que começou no iluminismo. O que é o iluminismo? É um processo de arrogância do homem, de rejeição do divino. Não, nós nos garantimos, a gente faz o que quer. A França baniu Deus da sua história. Aqueles malucos, os camaradas ficaram atiçando os islâmicos e mataram, como é que é aquele jornal maluco que tinha lá? Charlie Hebdo. Não, mas eles debocharam dos cristãos de todo jeito. A gente não precisava reagir como os islâmicos reagiram. Talvez alguém tenha reagido na França, mas a gente não falou nada. A Bíblia, Cristo e outras realidades que para nós são sagradas, nós botamos o galho dentro, no português claro, não falamos nada. A gente podia ter, no mínimo, boicotado alguma coisa da França, mas a gente não fez nada, a gente foi engolindo. Os islâmicos, alucinados como são, e se você der uma olhada aqui no um dos elementos, a jihad é um elemento essencial, é o quinto elemento do islamismo.
Eles têm que destruir os infiéis. Para o islâmico, você e eu somos infiéis. Os franceses não crentes são infiéis. Tem que matar todo mundo. Os doidos foram lá e trucidaram. Não tem ramo bom do islamismo nessa perspectiva de fazer carinho na gente. Não tem, não. Mas a mão de Deus está sobre esse fato todo. O Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sabe o que está acontecendo no mundo de hoje. Alguém vai dizer, Deus é mau? Não. A mesma oportunidade que nós tivemos aqui de conhecer o Evangelho, de aceitar o Evangelho, de entregar a nossa vida a Jesus, esse mundo todo teve. Talvez você goste de alguns escritores, eu gosto, por exemplo, de Voltaire. Tem aquele livro dele, Cândido, não sei quantos já leram aqui Cândido de Voltaire, é uma obrazinha interessantíssima, eu recomendo que leia. Mas Voltaire era um cético. Voltaire disse na França que a Bíblia seria banida, que na virada do século nós não teríamos mais religião, a Bíblia seria totalmente descartada. A Sociedade Bíblica Francesa está sediada hoje na casa de Voltaire. Acho que Deus está dando gargalhada do cara. Ainda que a França esteja fria, ainda que isso aconteça, a palavra de Deus está aí no mundo. Eu recebi ontem a visita de uma pessoa que eu conheci ontem e passei a amar, Jorge Sene, um brasileiro que está morando na Holanda há 20 anos. Ele deu um testemunho para mim impressionante. Ele disse, a juventude holandesa está se voltando para Jesus. Aquele pessoal na faixa dos 40, 50, abandonou a fé. Ainda que quem construiu e edificou a Holanda moderna, a Holanda desenvolvida, foi um pastor da Igreja Reformada holandesa. Foi primeiro-ministro da Holanda, um cara de uma inteligência brilhante. Mas a Holanda se afastou de Deus por conta do iluminismo. Mas a juventude hoje chegou à conclusão, esse racionalismo, esse mundo pós-moderno no qual desagou o racionalismo, ele não preenche as nossas necessidades, está voltando para Deus. Ele disse que participou nesse último mês, agora de outubro, de um encontro, 4.500 jovens, e ele me disse, 80% daqueles jovens eram holandeses natos, de nascimento, vibrando lá e louvando a Deus. Está na mão inversa. O mundo vai voltar para Deus de alguma forma ou vai perecer. O mundo está descobrindo isso. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não tenham dúvidas disso. Seguindo, qual é o meu limite de horário aqui? Porque eu tenho o meu limite pessoal, mas eu quero casar o meu limite com... Não quero atropelar nada. Ivan, fala a verdade. 10 para as 6? Tá legal. Olha, eu esqueci que dá para vocês lerem ou não? Falem a verdade. Não. Dá? Só para quem está na frente. Eu estava sentado diante do meu computador, preparando, e foram ideias que foram brotando na minha mente, eu queria compartilhar com vocês. São questionamentos. Primeiro, a gente está numa era que rejeita a autoridade. A marca do mundo de hoje é a rejeição de qualquer autoridade, não é essa? Mas olha, a vida em toda e qualquer dimensão requer a presença e o exercício da autoridade. Em 1968, a França experimentou uma revolta estudantil. A França explodiu. Eu pude acompanhar isso pelos jornais. Eu li alguma coisa sobre isso. Nos anos 70 e poucos eu fui estudar, e estudando filosofia, aí a gente pega e vê a história. O que produziu aquela revolta estudantil? Foram duas pessoas. Foi Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, e a mulher dele, Simone de Beauvoir. Ele lançou algumas ideias. Ele disse, olha,
o ser humano é uma bolha no mar do nada. Segunda coisa que ele falou, o homem é o desejo de ser Deus. E de alguma maneira é. Mas ele não falou nenhuma novidade, porque a Bíblia diz, vós sois deuses. Quando ele disse que o homem era uma bolha no mar do nada, que o mundo não tinha sentido, a juventude francesa saiu quebrando tudo na França, arrebentaram tudo, Paris ficou em frangalhos, por conta da juventude. O que aconteceu? O que foi isso? Eles se rebelaram contra a autoridade constituída, mas de alguma maneira eles se colocaram debaixo da autoridade de um pensador. Você não vive fora de uma esfera de autoridade. Se você chegar ali na beira do rio Maracanã, aquele caudaloso rio de águas cristalinas, e mergulhar, você vai se arrebentar lá embaixo, porque existe uma lei da gravidade, porque existe uma série de outros princípios físicos e químicos, e você vai sofrer o efeito desses princípios. O que eu quero dizer com isso? Esses princípios têm uma autoridade sobre todos nós. Então, quer você queira, quer não, nós vivemos debaixo de princípios de autoridade. Eu fui pensando isso. A dinâmica da vida é governada pelo princípio da obediência ou desobediência à autoridade, seja das leis físicas, morais, sociais ou espirituais. Tem sempre uma lei sobre nós. Outro, sem o princípio da autoridade que dá ordem às coisas, não existe vida. Benoni, vocês estavam aqui cantando, Benoni disse, senta aí porque senão você vai morrer, você não vai conseguir ficar em pé todo o tempo. Eu já estou meio velho, sorumbático, e ele disse, protege que a tua natureza já tem fatores determinantes que não te permitirão ficar em pé muito tempo. Então, eu tenho lei sobre mim. Não adianta eu dizer que eu não quero obedecer a essa autoridade. Eu vou me estrepar. Não tem jeito. Vocês percebem isso? Então, você está debaixo de alguma autoridade em algum momento. Ou melhor, em todos os momentos. Essas autoridades podem variar. A liberdade lá embaixo não exclui a necessidade de autoridade. Eu sou livre. Tudo bem, você pensa, você é livre até um certo ponto, mas se você desobedecer, você vai se ferrar. Então, essa é a realidade da vida. E olha lá, por último, a presença real do pecado no mundo torna ainda mais relevante a necessidade de autoridade. Ela aguça isso aí. Vou acabar. Vamos lá, roda mais um. Bíblia e autoridade. Joga mais. Por definição, a Bíblia é um livro autoritativo. Nenhuma religião, o livro de qualquer religião, ele é um livro de autoridade. Porque se não for um livro de autoridade, não tem sentido. E baseado nesse princípio, sem autoridade você não caminha. Então nós precisamos de autoridade. Então, ela declara isso sobre ela mesma. É muito interessante esse texto de Jesus na oração que ele faz. João 17. Santifica-os quando ele ora ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se um ser humano fosse escrever esse livro, ou essa oração, ele escreveria o seguinte: a tua palavra é verdadeira. Mas é interessante que Jesus não usa a aletheia na forma adjetivada, ele usa na forma substantiva. Ele diz que a tua palavra é a verdade, ele identifica a palavra com a verdade, ele não diz que a palavra é verdadeira. Há uma diferença, ela é sutil, mas ela responde por todo o processo. É diferente eu dizer que a Bíblia é verdadeira e dizer que ela é a verdade. Quando eu coloco como um substantivo, quando eu
dou poder substantivado a ela, eu vou num nível muito mais profundo. Por isso que Jesus falou, ele disse, eu não sou verdadeiro. Ele disse, as minhas palavras são verdadeiras. Mas ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a aletheia, e eu sou a vida. Ele se identifica, ele corporifica, ele personaliza, ele pessoaliza a verdade. Vamos mais um. A Bíblia, ela é um livro autoritativo porque ela tem consciência, Deus sabe que ela é a expressão da verdade, não simplesmente verdadeira. Então, quando você encontra lá no fechamento do livro de Eclesiastes, esse é o problema que o mundo vai enfrentar. Esse é o problema que os franceses estão enfrentando, e vão enfrentar se não se arrependerem. Mais ainda, o autor de Salomãozinho, ele termina o livro dizendo o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todos os cristãos. Foi isso que ele falou? Não, isso é dever de toda a humanidade. O dia que o livro dos Atos dos Homens for aberto, todos os atos humanos serão confrontados com as normas da verdade. Eu era muçulmano. Olha, problema seu. Mas o livro é esse. Você estava com o livro errado. Entendeu? Mas eu era um bandista. Você tem um problema enorme, rapaz. Você devia ter lido o livro certo. Toda a humanidade será julgada pelos princípios colocados neste livro aqui. Porque ele é a expressão genuína da verdade. Olha, Maomé já se ferrou. Mas eu tenho pena de tantos islâmicos que estão dando a sua vida por alguma coisa que não é a realidade. Ontem, os caras se explodiram. Eles morreram por uma causa não nobre. Eles deram a vida à toa. Eles não foram mártires. A diferença entre eles e os mártires do cristianismo é radical, porque todo indivíduo que foi martirizado por amor a Jesus, ele antes tinha dado a vida em favor das pessoas também. Ele tinha produzido bem na humanidade. Ele tinha trazido a palavra que é verdade, com todo amor, com toda a graça. Ele não trouxe a jihad. Então, é por aqui. Ele seguindo declara que a lei do Senhor é perfeita. Ele é um livro autoritativo, porque a lei de Deus é perfeita. Se você quiser, você pode confrontar. 2 salmos falam das leis de Deus. O Salmo 19, numa parte, fala da lei física, e depois ele fala da lei espiritual. Quando você vai para o 119, é só lei espiritual. Aquele texto que diz: o que me alegra na tua palavra, do Salmo 119, é que ela me dá vida. Essa palavra tem um poder de trazer vida. Vida genuinamente para toda pessoa. Que outra palavra dá vida? Me mostre uma. Me mostre uma. Eu estava lendo uma notinha, saiu aí de não sei aonde, mas uma moça ficou revoltada porque alguém tinha dito uma besteira aí na rede, né? Um desses classificados. E ela disse: vocês precisam ler Cazuza. Precisam ler mais Cazuza para pensar melhor. E alguém respondeu: olha, eu acho que tem leitura melhor. Cazuza foi alguém que buscou
alguma coisa mais profunda a vida toda, não é? Há um testemunho de que no final da vida ele encontrou a verdade, através de uma enfermeira, que escreveu uma obra sobre assim, essa relação dela com ele, com Jesus, e depois a família processou a essa enfermeira pelo testemunho que ela deu. Mas queira Deus que ele tenha encontrado Jesus no final da jornada, ele tenha encontrado a verdade, não é? Vamos lá mais. Já usei esse texto, tua palavra me dá vida, pode seguir mais. A gente podia considerar algum aspecto extrínseco da Bíblia. Ela é um livro autoritativo, porque a autoridade dela pode ser comprovada. Todos nós que estamos aqui poderiam testemunhar de uma verdade. Ela mudou a nossa vida. Isso é um testemunho externo a ela, mas que testemunha da veracidade dela. Não é? Ela é um livro histórico e preditivo. Ela narra a história, mas ela prediz a história. A história na Bíblia é diferente. A Bíblia é o único livro que, com toda segurança, toma e considera a história numa dimensão que nem a história tem. Ela fala do passado e fala do futuro. Isso que é bacana. Você pega, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel fala de impérios que ainda seriam levantados, e todos foram levantados. Os profetas de Deus falaram que um dia aquela festança lá de pecado em Israel ia acabar. O profeta até foi meio rude, chamou as peruas do tempo dele de vacas, né? Vocês são vacas de Bazã. E realmente acabou a festança toda, todo mundo entrou pelo cano. Esse testemunho da Bíblia, essa predição bíblica, ela se cumpriu. A gente tem mais de 300 profecias que já foram cumpridas. Então, mais um, para eu ir embora. Está na hora, está no meu limite. Ainda que a gente não vai aceitar a Bíblia porque isso se cumpriu, mas porque ela diz o que é. Mas é bom a gente ter essas dicas. Recentemente tinham feito uma acusação de que alguns elementos, era uma construção, agora não me lembro, de Jerusalém, era um mito. Acabaram de escavar lá em Jerusalém e descobriram essa bendita construção. A arqueologia vai pouco a pouco comprovando. A nossa fé não depende da arqueologia. A nossa fé repousa no Deus que se revelou a nós. Mas é gostoso a gente verificar que a arqueologia, que a ciência, que tudo mais vai comprovando, porque é o único caminho que eles têm, não tem outra alternativa. E não estão fazendo favor para nenhum de nós. Essa é a verdade. Acabou? Joga mais um. Eu acho que tem mais um. Pode jogar mais um. Pode jogar mais um. Eu quero terminar. Eu fiz. Pode jogar, pode passar mais um pouco. Aí, volta aquele ali. A Bíblia é o único livro base de uma religião que responde às questões cruciais da humanidade. Eu tentei colocá-las ali. Primeiro, como é que tudo começou? O Corão está aqui. Se você quiser dar uma olhada, você pode dar uma olhada. Você que ainda não viu. Como é que ele começa? Ele não explica. Quem sou eu nessa história toda? Onde eu estou? Para onde eu vou? Qual é o propósito e sentido da vida? A Bíblia responde esses questionamentos. Ela vai direto. Por quê? Porque ela foi escrita, foi produzida pelo autor da vida, aquele que conhece vida, aquele que me conhece. Então ele sabia das nossas perguntas. Mais um.
A Bíblia apresenta a fé de maneira única, não como uma fé cega ou ilógica, mas como uma certeza construída e desenvolvida sobre verdades absolutas, reais, mas transcendentes. Elas vão além dessa vida aqui. Fé é certeza de coisas que se esperam, mas é uma convicção de fato. Isso é interessante. Eu vibro com Paulo, como ele diz, ele usa muitas vezes a expressão sabemos. Ele usa o verbo saber, é um verbo próprio de um conhecimento pleno. Não uma informação, não é uma opinião. Eu sei em quem tenho crido. Deus prova o seu... Esse texto é interessante porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo. O amor é comprovado por um fato. A morte de Cristo na cruz, a vida de Cristo e a morte dele são fatos históricos que não podem ser desmentidos. Vamos lá? E é o último aí. A Bíblia apresenta a realidade da natureza humana sem retoque. Não realça virtudes nem encobre defeitos. Ela fala de todas as patifarias que a gente fez ao longo da história da humanidade, né? O resumo está lá em Eclesiastes. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Esse é o resumo da história humana. Ela articula perfeitamente 3 elementos que são fundamentais: verdade, graça e justiça. Ela denuncia o pecado humano, mas sempre apresenta a porta da esperança. Ela descreve princípios, mas ela fala do fim. E ela nunca volta vazia. E quero terminar com um trecho bíblico. Deuteronômio 29, 29. Está com a Bíblia aí? Abre lá. Localizaram? Eu tenho marcado na minha Bíblia. Por que eu devo amar a Bíblia? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Isso aqui é o nosso acervo de cultura, de verdade, de vida, e ele deve ser transmitido também à nossa geração futura. Por isso que vocês estão fazendo esse encontro aqui hoje. Que Deus abençoe vocês, que cada um de nós aqui tenha essa palavra como o nosso bem maior, como a nossa grande herança, porque ela é verdade. Amém? Aleluia, meus irmãos. Não vou falar muito, porque não tenho o que falar. A gente vai ter um momento de intervalo, vai ter um momento de louvor agora. Aí logo depois do intervalo, retornaremos às... Cadê o Ivan? Que horas que a gente volta? 6h40, 6h45 a gente está retomando, tá bom? Amém. Vamos ficar de pé? Essa música, ela é bem... Ela resume tudo, né? Vamos cantar ela como se fosse uma... Ela é uma verdade. Vamos cantar ela como uma verdade para a nossa vida, para o nosso coração. Porque é muito sério cantar isso. Dizer que Jesus é o centro de todo o nosso ser. Será que ele tem sido o centro mesmo? Será que às vezes a gente não põe outras coisas acima de Jesus? Acima da palavra, acima do evangelho, acima de Deus?
Vamos refletir enquanto a gente canta essa canção. Amém? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meu e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre
exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, estão escuro. Sons construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado das nações em seu nome, o inferno treme, o reino vem, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver. Reino vem aos que esperam, o desejado das nações em seu nome, a terra treme, o Aleluia. A gente vai ter um pequeno período de intervalo, já tem alguma coisa pronta lá na cantina, e é o momento que o próximo pastor está chegando, então tem aí meia hora de intervalo, tá bom? Fiquem à vontade, Deus abençoe vocês. Quando o louvor começar a tocar de novo, é porque já começou e vocês já podem vir, tá bom? Amém.